Jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó, que prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ô Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóquio. É esse senhor aí, ó, esse velho que tá correndo aí, ó. Dá satisfação pra tua torcida aqui, Salgado. Camisa 10, seu é craque de bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó. Sua torcida. Vem cá, chega aqui, fala aqui. Fala aqui pro pessoal aqui, ó. Fala pro pessoal que tá vivo aqui, ó. Que vergonha é essa que o Vasco tá passando mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quem? É sua! Sua! Deu golpe, você deu golpe! Vai da imprensa, Vai tomar no cu, rapaz! Vai tomar no cu, filha da puta! Cala a boca, pai! Então tá aí, o presidente Jorge Salgado sendo cobrado pelo torcedor vascaíno, muito irritado lá em Goiânia. A gente sabe como é o clima político no Vasco, essa divisão que há dentro da torcida do Vasco, dentro da política do clube, e que só faz mal para o nosso clube. No dia que os vascaínos se unirem em prol do Vasco, a gente pode mudar. Essa diretoria tem que ser cobrada sim, as diretorias que passaram pelo Vasco, todo mundo que passou pelo Vasco de alguma forma administrando o Vasco tem que ser cobrado pelo buraco que o Vasco está se metendo. Onde a gente está não é o nosso lugar, a gente vai jogar mais um ano na Série B, mais um ano de sofrimento, mais um ano o Vasco jogando contra esses times pequenos como Vila Nova e a gente passando sufoco. Mais um dia que o Vasco jogou mal, não foi uma partida horrível, mas o Vasco jogou mal mais uma vez. Não vou ficar aqui falando muito de política, vou me atentar porque aconteceu no campo. O Vasco empatou em 2-2, Morato e Daniel Amorim fizeram os gols. O Vasco não jogou uma partida horrível, mas foi uma partida ruim, principalmente defensiva. O Vasco parece que a qualquer momento vai sofrer gols dos seus adversários. Os adversários chegam com muita facilidade no gol do Vasco, tocando a bola no campo do Vasco, consegue chegar na linha de fundo, consegue finalizar bastante. Isso não foi corrigido durante a temporada inteira. O sistema defensivo do Vasco é muito frágil. Eu não digo aqui só do Ricardo Graça e do Leandro Castan, apesar deles estarem muito mal. Eu digo aqui o sistema defensivo como um todo. Começa lá nos atacantes que marcam a saída de bola, o meio de campo principalmente, onde deixa jogadores adversários tocarem muito a bola, se infiltrarem com facilidade. Então são coisas que o Vasco precisa corrigir para o ano que vem. É lógico que vai sair aí um time inteiro, o Vasco deve contratar outro time inteiro, então vão sair e vão vir muitos jogadores. Então o próximo técnico e a próxima comissão técnica vai ter muito trabalho e vai ter que remontar um time. Remontar um time, ver quem fica, ver quem sai, mas a defesa é o principal ponto que tem que ser trabalhado no Vasco. É gol de bola aérea, a temporada inteira o Vasco tomando gols bobos, escanteio. Quantas jogadas o Vasco não tomou gol saindo de escanteio? Gente, é complicado isso que acontece. Esse time é muito fraco defensivamente, não consegue se defender. A gente precisa contratar jogadores altos, jogadores bons na bola aérea, jogadores com tempo de bola, jogadores que querem demonstrar seu futebol, jogadores com potencial. Não adianta contratar grandes jogadores, montar uma folha salarial cara. O Vasco tinha a maior folha salarial da Série B e tá aí o resultado. Então, falando um pouco aqui sobre a partida, o Vasco começou perdendo ali logo no começo, a gente já achou que já viria mais um 3-0, mais um 4-0, ficamos preocupados, eu fiquei preocupado. Mas de repente o Vasco conseguiu equilibrar as ações, voltou bem no segundo tempo, o Nenê ali deu um passe onde ele achou o Morato dentro da área e o Morato conseguiu abrir o placar, Nenê mostrando aí que não é fominha, poderia ter chutado pro gol, deu o passe pro Morato, o Vasco conseguiu empatar o jogo. Um pouco tempo depois, Daniel Amorim viu o goleiro adiantado, deu uma bola por cima e fez um belo gol. Daniel Amorim que tem que renovar, vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Mas um minuto depois o Vasco tomou o gol com certa facilidade. É o que eu falo, essa defesa, ela aceita muito fácil o gol. Ela chama gol, parece. É o sistema defensivo, não estou falando aqui exatamente do Lucão, não estou falando só do Ricardo Graça, só do Leandro Castan. É a defesa como um todo. E o Daniel Amorim, na minha visão, é um jogador que tem que renovar. O Vasco precisa renovar com o Daniel Amorim. Não que ele seja um craque de bola, muito longe disso, mas é um jogador que tem a cara da Série B. Eu já estou batendo aqui nessa tecla. A gente tem que contratar jogadores que tenham a cara do campeonato, que querem demonstrar futebol, que corram, que se esforçam e que também tenham uma qualidade. Assim como o Daniel Amorim tem um pouco de qualidade para mostrar, ele já provou isso. Muitas vezes quando ele entra em campo, ele consegue guardar o seu gol ali, mesmo com poucos minutos, mesmo entrando no segundo tempo, ele sempre consegue colaborar. Essa é a minha visão, é um jogador que é bom no jogo aéreo, e a Série B é muito pegada, tem muito jogo aéreo, o Vasco precisa
dele, tanto defensivamente, às vezes ajudando no escanteio, como ofensivamente marcando os gols nas bolas aéreas. Então o Daniel Amorim precisa ficar no Vasco. Eu não sei como está a negociação com a Tombense, não sei se o Vasco precisa comprá-lo, se a Tombense vai emprestar de novo, mas o Vasco precisa contar com esse jogador para o ano que vem. Mesmo que ele não seja titular absoluto, eu acho importante ter um jogador como o Daniel Amorim no elenco. E o Morato, apesar de ter feito gol, na minha visão, tem que sair. O Vasco não precisa se esforçar nem um pouco para renovar com esse jogador. É um jogador que fez muita raiva, é um jogador que eu estou mais com ódio de ver com a camisa do Vasco, principalmente por ele estar com a 10 e por não se esforçar, por ser muito displicente e não jogar absolutamente nada. Falando aqui sobre o meio de campo do Vasco, o Vasco foi com algumas mudanças, né? Andrei, Galaz, MT. O Galaz tá tendo uma oportunidade aí, fez uma partida razoável. O MT, na minha visão, eu não entendo como ele tem tanta moral. Agora com o Fábio Cortez também botou ele de titular. Eu não tenho nada contra a pessoa do MT, mas ele realmente, eu não consigo entender o futebol desse jogador. Eu não consigo entender. Se alguém defende ele aí, se alguém gosta do futebol dele, pode comentar à vontade aqui, pode discordar da minha opinião, mas eu acho que o MT não é jogador de futebol. Ele tem uma certa qualidade sim no pé esquerdo, mas ele é muito displicente. Ele perde uma bola, a bola sai pela linha de fundo, ele não tá nem aí. A bola sai pela lateral, ele não tá nem aí. Ele parece que não tem um comprometimento. Eu não sei explicar o que falta no MT. É estranho, parece que ele não se entrega ao jogo. Ele não se entrega. Para ele perdeu uma bola, tá tudo bem. Para ele a bola sair, tá tudo bem. Ele não tem aquela vontade de vencer. Falta vontade no MT. Se ele conseguir desenvolver isso, eu acho que ele pode ser um bom jogador. Mas para jogar uma Série B onde o Vasco precisa de briga, precisa de luta, não dá para contar com um jogador desse. Me desculpa. Eu, por mim, MT, o Vasco renovou o contrato com ele esse ano, né? Então ele deve continuar aí, mas se eu fosse o Vasco, emprestava, que ele fosse para um time de menor expressão, para ele baixar um pouquinho a bola dele. De repente, um time de Série B aí, o Vasco podia emprestar. Vai ser nosso adversário ali, mas não pode jogar contra o Vasco. Igual o Vasco fez com o Thiago Reis, por exemplo, emprestou por Confiança. Presta para um time assim e vê o que acontece. Deixa ele lá um pouquinho, pegar a experiência, baixar um pouquinho a bolinha dele, porque ele é um jogador que a gente sabe que se acha um pouquinho ali, principalmente no Sub-20, joga com a camisa 10 e acha que é mais do que é, ainda tem muito a mostrar, não mostrou nada, tá começando a carreira. Mas não quero ficar pegando no pé aqui de ninguém específico. A gente sabe que o problema do Vasco é um time como um todo. E ali na frente o Vasco teve algumas mudanças também, o Nenê se aproximando bem, conseguiu achar Daniel Amorim na área com cruzamento. Morato a gente sabe que é aquilo, né? Ele fez o gol, mas para mim não dá, não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Alguns jogadores não foram pro jogo, como o Gabriel Peck, como o Zeca, o Bruno Gomes. Então foi uma mudança ali do time do Vasco e a gente percebeu mais uma vez que o time foi o reflexo que foi a temporada inteira. Até consegue marcar um golzinho vez ou outra, mas sofre muito defensivamente, não tem aquela organização defensiva para sustentar resultados, para conseguir ganhar fora de casa, se impor fora de casa. A gente está vendo aí que mesmo com adversários de baixo da tabela como Vitória, Vila Nova, o Vasco não consegue ganhar, não consegue marcar 3 pontos. E o Vasco acabou virando um time médio ali dentro da Série B, que não consegue grandes vitórias. São adversários muito fracos. Os adversários não chegam nem perto do investimento que o Vasco tem no futebol por ano. E mesmo assim o Vasco não consegue se impor. Mesmo com jogadores de mais qualidade, o Vasco não consegue demonstrar seu futebol. Muito pelas características dos seus jogadores e pela forma do Vasco jogar. Isso precisa mudar para 2022 e a gente espera que mude. Bom, torcedor, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. Nós voltamos mais para frente com mais informações. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!